falarei desse tema que realmente é um tema que, na minha opinião, entrou meio sorrateiro entre nós, porque não teve nenhum alarde sobre esta lei quando ela entrou em vigor. As pessoas sequer repararam que uma lei que veio assim pela beirada, é mais um estatuto, assim como foi o Estatuto do Idoso, tantos outros estatutos, é só mais um estatuto. E qual não foi nossa surpresa ao nos depararmos com uma verdadeira revolução no regime das incapacidades. Nós convivemos durante o Código de 16, durante todo o nosso atual Código, com um regime das incapacidades absolutamente fechado, né? Já assimilado por todos nós, e, de repente, uma lei, né, vem com foco na questão do deficiente e muda todo o regime das incapacidades. Nós todos temos que voltar a estudar a parte geral do Código Civil, né, especialmente os artigos 3º e 4º. Então, a minha abordagem com vocês, para além de falar da questão da incapacidade e para além de falar da questão do deficiente, né, nesses meus minutos, é mostrar a vocês que nós, felizmente, largamos o Código de 16. E não estou falando errado, o de 16. Estamos caminhando para uma situação de olhar o outro, olhar o próximo, de fato, como alguém igual a nós. Quando nós não vemos isso, quando nós, né, temos esta linguagem, esta posição de olhar o deficiente, e esta é a palavra, né, como alguém, né, que você acolhe, mas deixa ali do ladinho, quando a gente para na vaga de cadeirante, quando a gente tira, né, algum, aspas, privilégio, porque não é privilégio nenhum, que só cabe a quem necessita dessa ajuda, nós deixamos de nos colocar no lugar dessas pessoas. Então, meu convite para os senhores é olharem um pouco o estatuto, não como, eu talvez tenha um caso, ou eu talvez use, não, como algo que a gente pode usar hoje, mas que talvez nós sejamos os protagonistas. Então, a minha proposta para os senhores é nós utilizarmos de todo o poder, né, de inclusão desse estatuto para nossos clientes, para a nossa sociedade, mas, quem sabe, para nós mesmos. Nós levantando essa bandeira da inclusão. O estatuto é uma norma inclusiva, mas ela tem que ser mesmo inclusiva. Ela não tem que ficar na letra fria do papel. Tá certo? Então, já começando, a Lei 13.146, de 2015, instituiu, né, o Estatuto de Defesa dos Interesses da Pessoa com deficiência, trazendo, né, para dentro do ordenamento jurídico, de uma forma efetivamente possível de já ser exercitada, algo que o Brasil já havia ratificado desde 2009 como uma ordem jurídica interna sobre a Convenção dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência. Então, vejam vocês, desde 2009, essa convenção internacional já tem força de norma jurídica entre nós. E somente em 2015, com vigência em 2016, nós começamos a, de fato, né, a praticar o exercício dessas garantias que são constitucionais. E gravem isso, porque quando nós chegarmos, não sei se hoje, né, não sei se neste momento, mas quando nós tivermos o embate sobre a questão do Código de Processo Civil, no conflito com o Estatuto, lembrar que esta lei vem de uma Convenção de Direitos Humanos sobre a pessoa com deficiência e que está internalizada desde 2009 será muito importante para nós. Tá certo? Aqui, o artigo 2º, ele conceitua quem é deficiente. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Então, o que busca o Estatuto? Ele é muito longo, lógico que nós pegaremos apenas um pedacinho, é equalizar essas pessoas que, no convívio com outros pares, precisam de um auxílio. Elas precisam ser trazidas para essa inclusão para que tenham, sim, igualdade de direitos. Já falando,
né, sobre a questão da incapacidade, o Estatuto parte da premissa que todos têm ígida a sua capacidade de fato. Então, ele traz como regra a inclusão da capacidade de fato de todas as pessoas, modificando abruptamente os artigos 3º e 4º do Código Civil. Então, para quem já, né, foi lá e viu o primeiro impacto, o fato é que o artigo 3º foi todo desmantelado e nós só temos um caput, né? Só temos o quê? A questão do menor. Todos os outros incisos foram, né, revogados ou foram absorvidos pelo artigo 4º, tá certo? E já caminhando para a questão do deficiente e da necessidade deste deficiente, e isso veio muito forte com o Estatuto, de ser inserido, nós já falaremos da questão da curatela. Então, a curatela, como instituto protetivo assistencial ao lado da tutela, que nós temos no Código Civil, foi profundamente alterada pelas leis, pelos dispositivos do Estatuto. O que nós temos hoje, senhores? Uma redução drástica no cabimento da curatela. E eu digo aqui curatela em substituição à palavra interdição. Não podemos mais usar a palavra interdição, né? Não existe mais ação de interdição. Por quê? Porque a ação de interdição, a interdição, ela tem um espectro amplo. Ela cuida, né, ou cuidava de toda a vida do curatelado. Ela tornava aquele curatelado excluído da sua vida civil e do seu meio social. Era um modelo substitutivo de vontade. Então, o curatelado é substituído, tem sua vontade substituída pelo curador. Este modelo caiu. Nós falaremos daqui a pouco da questão do Código de Processo Civil, que ressuscitou a interdição, mas nós cremos, afirmamos que interdição mais não há. Aquela interdição que alija, que retira o incapaz de qualquer relação que ele possa manter familiar, social e política dentro da sociedade. Nós temos, então, hoje, a figura da curatela, que cuidará em casos muito excepcionais, apenas da gestão negocial e patrimonial do curatelado. E aí, nós temos que pensar o seguinte: não será mais possível hoje a curatela, como não já era, e isso eu já estou fazendo uma crítica a algumas coisas que a gente leu quando a lei surgiu, como já não era possível sair interditando as pessoas à torto e à direita. Quem milita nesta área há de concordar comigo, né? Nós não tivemos uma mudança drástica do ponto de vista processual a dizer o seguinte: hoje não podemos interditar ninguém. Até ontem, antes do Estatuto, nós poderíamos. Olha, eu mesmo seria uma séria candidata, porque pratico algumas loucuras semanais, tá certo? Quando foi isso? Quando eu conseguia interditar? E eu falo para vocês, para os senhores, com convicção de quem atua e milita nesta área de direito de família há muitos anos. Já desde há muito, e eu vou dizer a vocês, né, seguramente uns 10 anos, os casos de interdição, eles ficaram cada vez mais restritos àquela incapacidade daquele curatelado. Por quê? Porque a medicina avançou demais. Então, a ideia já era restringir a curatela para aqueles atos especiais, específicos, onde o curatelado não conseguiria agir normalmente. Então, falar que a interdição ela era larga, ampla, e era possível em todos os casos do artigo 3º e 4º, não é uma verdade. Quem milita sabe que não era uma verdade. Desde sempre, né, nós trabalhamos com essa ideia, e durante muito tempo, realmente, a interdição tirou o curatelado do seio da sociedade, mas que, felizmente, vem mudando. Então, agora,
a ação de curatela, o Instituto da Curatela vem fazer o quê? Vem reforçar algo que já vinha acontecendo. A curatela é a gestão negocial e patrimonial daquele incapaz, que realmente se enquadrar como incapaz. E quem é o incapaz? É aquele que não consiga, né, manifestar validamente a sua vontade, capaz de gerir a sua vida em consonância com aquilo que é de melhor para ele e da sociedade. Tá certo? Então, esta é a ideia. Então, vejam vocês aí a restrição que nós temos hoje nos casos de curatela. Não temos mais a possibilidade da interdição absoluta. Por que não temos mais? Porque o único caso de absolutamente incapaz que temos é do menor de 16 anos, e menor de 16 anos não pode ser interditado, nem nunca pôde. Teremos apenas a curatela, que será, como regra, parcial, limitada para as dificuldades, as tais barreiras e impedimentos específicos daquele curatelado. No mais, ficam mantidas todas as suas aptidões. Todas as suas aptidões. O Estatuto deu um passo largo nesse aspecto, especialmente nas questões existenciais. Certo? O Estatuto, então, reafirma a possibilidade da autorregulamentação do indivíduo para assuntos não patrimoniais, que é o meu primeiro convite aos senhores. Por que nós não utilizamos o Código Civil para nos autodeterminarmos? O Código Civil, ele é rico em institutos de proteção ao indivíduo, só que nós não usamos, por várias questões. A principal dela, cultural, eu digo a vocês. Ou a falta de acesso, e aqui entra o nosso papel. O papel do advogado de divulgar os institutos de autorregulamentação que nós temos e que são bons para as pessoas, para a sociedade. Fulano, vem aqui, você pode fazer um testamento. Não, isso daí é coisa de novela, é coisa para quem tem muito dinheiro. E você vai explicar que não. Que o testamento é para aquele que se preocupa com algum dependente seu. E que pelo testamento você pode dispor sobre questões não patrimoniais. Não patrimoniais. Então, vejam, isso, o testamento, e outros institutos que nós temos disponíveis, permitem que o indivíduo se autorregule. Ele decida o que ele quer para a vida dele, especialmente para a vida daqueles a quem ele mais ama, que são seus dependentes, os seus filhos, ou um irmão que seja seu dependente, enfim, um companheiro, qualquer pessoa. Vejam, me preocupa muito, e aqui já entra uma crítica, que o Estatuto, muito embora eu sei, e lógico que essa leitura, ele teve essa intenção e tem de ser inclusive, de se preocupar realmente em manter o curatelado, ou manter aquele não curatelado, o deficiente, ou a pessoa que tenha qualquer barreira para o seu convívio social, né, gestor das suas próprias ideias, da sua vida civil. Então, ele se preocupou muito com isso, mas, na minha opinião, as questões existenciais, mormente a ideia foi, né, ampliar o espectro de atuação deste indivíduo, ficou desprotegida. E eu vou mostrar isso aos senhores. Vejam aí o artigo 6º do Estatuto. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa em casar, exercer direitos, né, sexuais e reprodutivos, o direito de decidir sobre o número de filhos, conservar sua fertilidade, ainda bem que eu decorei, porque eu não estou enxergando nada, tá certo? Estou sem óculos. Exercer o direito de família, exercer o direito à guarda. Vejam, questões existenciais que ficaram reafirmadas como de exclusiva gestão do deficiente, mas que, em algumas situações, ele não tem capacidade de discernir sozinho. Então, quando eu digo ali atrás que nós somos seres unos, significa que nós não somos formados apenas pelo nosso patrimônio, por nossa atuação política, por nossa atuação individual. Nós somos formados por várias vontades, e juntas é que tornam aquele indivíduo tão especial,
tão diferente. A minha crítica aqui, e nós teremos que ter uma interpretação, né, sempre inclusiva, sempre de proteção, é que me preocupa deixar o vulnerável, que não tenha questões, que não tenha condições de decidir sobre a sua parte, sobre o seu aspecto existencial. Não adianta a lei dizer que determinada pessoa não é mais incapaz se, de fato, ela continua incapaz. E o estatuto, ao dizer a curatela cinge-se à questão patrimonial, largou o indivíduo para decidir sozinho sobre suas questões existenciais, o que é excelente quando ele tem esse discernimento. Não adianta, de novo, dizer que agora todos têm, se de fato alguns não têm. E pergunto aos senhores, como faremos se eu tiver um incapaz em que eu tenha que decidir qual será o tratamento médico que ele fará? Se ele não tem condições de se manifestar. Interdição, porque a interdição ela é ampla. E a crítica é que ela retirava o indivíduo totalmente do alcance de suas habilidades. Não temos mais interdição. Ora, vai para a curatela. Está escrito no estatuto, a curatela é para a gestão negocial e patrimonial. Como é que será, né, que eu oriento um incapaz que não tem condições de discernir, mas que agora pode se casar? Temos que enfrentar essas questões. Está escrito, ele pode se casar, mas será que ele tem condições de manifestar a vontade de se casar? Um ato válido, sem vícios. E, nesse aspecto, me preocupa muito, né, esta falta de previsão que nós não temos hoje, mas teremos, tenho certeza que teremos, sobre a proteção imaterial deste incapaz. Tá certo? Então, este é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores. O artigo 84 reafirma: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. O que é ótimo, o que é bravo. Desde que ela tenha o discernimento. Então, vejam, nós que estamos aqui, temos o dever de levar essas informações ao conhecimento, mas temos também que pensar de uma maneira mais receptiva ao deficiente, que, de fato, continua com a sua incapacidade de se autorregulamentar, de decidir com uma vontade, sem vícios, o que é melhor para ele, sob todos os aspectos. Por isso eu digo, o deficiente é legalmente capaz, ainda que não exerça esta capacidade de fato. Como eu faço com este deficiente que não tem, mas não teve, nunca teve esta capacidade de fato, mas que agora a lei diz que ele tem? E se a questão dele for uma questão existencial, como que eu cuido dele? É uma questão que eu gostaria de deixar para os senhores. Reforço aqui com vocês essa questão da excepcionalidade da curatela e de outros institutos assistenciais. Temos que usar com parcimônia, mas sempre utilizamos. Então, continua, sob o meu ponto de vista, imprescindível nos casos de curatela a perícia. Toda vez que eu falo isso em aula ou em algum evento, eu tenho um caso de curatela, alguém levanta a mão e fala, eu tenho um caso de interdição, né, sem perícia. Eu vou dizer aos senhores, então me mandem, porque eu nunca vi. Vi uma vez pesquisando e consegui achar um caso de interdição sem perícia. Continua a obrigatoriedade desta perícia? Continua. Até para que o juiz possa apurar, sendo a curatela excepcional e parcial, em apenas qual ponto entrará a pessoa do curador para equiparar este curatelado no seio da sociedade. Então, vejam que a perícia,
a questão da medicina, das tecnologias e da multidisciplinariedade de matérias vai sendo chamada cada vez mais para a decisão, para esse tipo de ação, para que o juiz tenha realmente como apurar em que ponto permanece aquele incapaz sem condições de agir. Então, vejam, isso era uma tendência que nós já tínhamos e que só vem reforçada agora pelo Estatuto. Uma outra questão que sempre se coloca: com a entrada em vigor do Estatuto e com a proibição das interdições, nós teremos o indeferimento das interdições propostas e o levantamento daquelas que já ocorreram? Então, todos os nossos interditos terão que ser automaticamente, as suas interdições levantadas, porque, ora, se ele não era incapaz, se ele não é incapaz hoje, ele também não era ontem. E, no entanto, ele foi interditado. Então, aquelas interdições ocorridas até a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência terão que ser levantadas? Qual é a diferença daquela pessoa que foi interditada lá em 2015, antes da entrada em vigor do Estatuto, e da pessoa que teria que ser interditada hoje pelos mesmos motivos? A lei. Então, talvez nós tenhamos o levantamento dessas interdições, mas que, na minha opinião, ainda arranhando aí numa solução, não se livrará da perícia. O juiz terá que fazer nova perícia. Então, vejam, é um movimento que se iniciará para que nós possamos liberar os interditos frente à nova lei, mas com um critério que permanece, que é o da perícia. Aqui eu trouxe um julgado para os senhores de uma ação proposta logo com a entrada em vigor do Estatuto, onde foi indeferida a interdição. Foi indeferida e era interdição. E o tribunal mandou reformar essa sentença para fazer a perícia. E eu trouxe ela para os senhores justamente por esse ponto. Não adianta a lei dizer que nós não temos mais a incapacidade. É a pessoa que precisa demonstrar em qual ponto ela não consegue mais discernir. Vejam, uma outra questão que se coloca é o conflito entre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Código Civil e o Código de Processo Civil. O que aconteceu, senhores? O Estatuto da Pessoa com Deficiência entrou em vigor em 2016 e logo depois, 3 meses depois, veio o Código de Processo Civil. Então, resumindo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevendo a curatela, extirpou do nosso ordenamento a interdição. Veio o Código de Processo Civil, 3 meses depois, e fez o quê? Voltou a falar de interdição. E a questão que se coloca agora é: existe a interdição, que ela é mais ampla, não se trata apenas de uma questão semântica, a interdição trata das questões existenciais e materiais, ou apenas a curatela? A minha humilde opinião é sobre o aspecto de que o Estatuto, não apenas por ser lei especial, permanece vigorando frente às disposições do Código de Processo Civil. Até porque, como eu disse no início, o Estatuto vem de uma norma constitucional, uma Convenção de Direitos Humanos ratificada pelo Brasil. Então, ela tem força de emenda constitucional. Então, prevalece o Estatuto frente ao Código de Processo Civil. E uma questão que também ficou bem discutida é: a interdição pode ser promovida apenas pelas pessoas descritas no Código de Processo Civil ou também por aquelas descritas no Código Civil modificado pelo Estatuto, onde nós incluímos a interdição proposta pelo próprio, aspas, incapaz? Tá certo? Ficam aí estas dúvidas para nós pensarmos nesse cotejo sobre as normas. Há uma tendência a se assimilar à possibilidade, sim, da própria pessoa promover o seu pedido de interdição.
E eu já não sei como eu estou com o tempo. Temos tempo ainda? Um tempinho? 10 minutos. Eu gostaria de tocar com vocês, e vou me permitir pular aqui um pouquinho, num assunto que é muito importante. Eu já volto ali, que é a tomada de decisão apoiada. Então, eu me permito já avançar por conta do tempo. O Instituto da Tomada de Decisão Apoiada foi introduzido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e ele permite que a própria pessoa tenha a iniciativa de pedir o apoio para atos negociais e, quem sabe, para atos existenciais, eu arrisco dizer, de duas pessoas chamadas apoiadores, para que estejam ao lado dele, ratificando os seus atos civis. Então, vejam que avanço nós damos nesse ponto. Será possível a autorregulamentação da pessoa, do próprio indivíduo, sempre que perceber que necessita de um auxílio, sem perder a sua capacidade civil, sem perder a sua capacidade de exercício, para a prática de determinados atos, de estar assistido por outras pessoas. Eu acredito que o Instituto da Tomada da Decisão Apoiada será um instituto muito aplicado, porque nós teremos a tendência de uma vida longa, muito longa. E, partindo da ideia de que cada vez mais as doenças poderão ser antecipadas e previstas, o Instituto da Tomada da Decisão Apoiada permitirá que o indivíduo organize antecipadamente a gestão dos seus negócios. Ele elegendo as pessoas de sua confiança. Vejam, se vocês me permitirem, nós, hoje, temos a possibilidade de nós escolhermos as pessoas que, na nossa eventual falta, venham cuidar dos nossos filhos, através do Instituto da Tutela. Só que nós não usamos isso. Nós não utilizamos isso. Então, eu volto a chamar a atenção dos senhores. Vejam como nossa legislação civil é rica em nos proporcionar que nós possamos decidir aquilo que de melhor cabe à nossa família, aos nossos filhos. A curatela e a tutela, ela pode ser decidida antecipadamente por nós. Mas quantos de nós, na correria do dia a dia, para pensar que de uma hora para outra tudo pode acabar? Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente sempre pensa no outro, mas não pensa em nós mesmos. Então, vejam, essa possibilidade vem reforçar a possibilidade de nós nos organizarmos e evitarmos litígios desnecessários, perdas desnecessárias, porque ninguém melhor do que você para escolher quem lhe acompanhará nestes atos de gestão. Com a tomada da decisão apoiada, nós temos uma mudança de modelos. A interdição, como eu disse aos senhores, é uma substituição da vontade do sujeito pela vontade do curador. E é assim. Quem passa a decidir é o curador. Na tomada de decisão apoiada, o exercício da autodeterminação do sujeito é acompanhado, mas não substituído pelos apoiadores. Então, vejam, de novo, sou eu decidindo sobre o meu futuro. Eu arrisco a dizer para os senhores que seria possível, diante da situação que nós temos hoje, de que não há mais interdição no nosso país, seria possível a conversão, eu entendo que sim, da interdição para o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada. No mesmo processo, mas com perícia? Com perícia. Por quê? Porque o juiz ele deve apurar se, de fato, o beneficiário, quem está pedindo o apoio, tem condições de discernir,
tem condições de escolher quem serão os seus apoiadores. Mas eu entendo que podemos pensar, né, na conversão da tomada da interdição para a tomada de decisão apoiada. Vamos lá. Deixo mais umas questões aos senhores. Qual é o alcance da tomada da decisão apoiada? A manutenção da capacidade do sujeito. Ele continua a manter a sua capacidade. Então, vejam que ele não exclui a curatela. É possível que este indivíduo amanhã precise de um curador? É possível. É possível. Então, vejam que são institutos independentes, certo? Mas aqui, ele ainda mantém a sua capacidade de exercício. É aplicável para aspectos patrimoniais e existenciais do indivíduo? Sim. O que não é possível na curatela. E volto a lembrar aos senhores a minha crítica. O estatuto ele é muito bom, é uma lei que tem que ser aplaudida, mas na sede de incluir, deixou livre e solto, né, o indivíduo para questões existenciais onde ele precisa ser protegido, porque ele continua a ser vulnerável. Alcança a possibilidade de tratar de matéria prevista nas diretivas antecipadas de vontade? Será que através, como vocês, né, sabem, nós temos as diretivas antecipadas de vontade, né, através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que prevê a possibilidade do paciente, ainda lúcido, decidir sobre a questão da sua saúde e do tratamento ao qual será submetido. Então, em qual situação estaremos pensando? Aquele indivíduo que já tem um diagnóstico de uma doença grave, né, que infelizmente o levará a óbito, num quadro irreversível, mas ainda mantém a sua lucidez de ele escolher como será feito o seu tratamento. Então, é um caso doloroso, mas, né, que não raro acontece em famílias, entre conhecidos, daquele indivíduo que pede para não ser submetido a drogas que o induzam ao coma e que sejam levados para casa, para morrer em casa, ao lado dos seus familiares. As diretivas antecipadas de vontade permitem isso. E vieram para trazer um pouco de segurança jurídica aos médicos, que ficavam ali entre a vontade do paciente e o olhar da família. Será que, através da tomada de decisão apoiada, eu posso prever essa situação? Eu possa tratar também das diretivas antecipadas de vontade, escolhendo o meu tratamento médico? Deixo uma outra questão para os senhores também. Seria possível converter o pedido de curatela em tomada de decisão apoiada? Então, vejam que aqui é o contrário. É um passo, né, para trás. Eu estava curatelado e agora me sinto apto para decidir sozinho com a ajuda dos apoiadores, mas voltando a retomar a minha capacidade. Seria possível? Vejam, por que nós não pensamos mais nestas possibilidades, como eu disse aos senhores, né, de deixar cada vez mais a cargo do indivíduo a escolha da sua gestão, a escolha do seu tratamento e de tantas outras questões que lhes são afetas. E aqui eu trago uma outra questão para vocês. Será que eu não posso pensar na autocuratela? O que é a autocuratela? É a curatela já engendrada, imaginada pelo próprio, né, incapaz, mas no momento em que ele ainda mantém a lucidez. Então, o que ele faz?
Ele, através de um documento, na minha opinião, apenas por escritura pública, já sabendo e diagnosticado com uma doença que o tirará, né, do livre discernimento, já elege, já faz ali um rol de pessoas que poderiam ser seus curadores. E tendo a amplitude de designar mais de um curador, como no caso de uma curatela compartilhada, a exemplo do que nós temos da guarda compartilhada. Vocês sabem que o estatuto prevê a curatela compartilhada. Mas vejam, uma curatela compartilhada e específica. Então, eu quero que o fulano cuide da minha questão patrimonial e eu quero que o meu outro amigo cuide da minha questão de saúde. E por aí afora. Seria possível isso? Eu entendo plenamente possível. E quem sabe, depois desse passo, poderia se afirmar uma curatela, reforçando a escolha feita lá quando eu tinha discernimento. A autocuratela também é conhecida como mandato permanente, que é uma figura que já existe em outros países e que nós precisamos trazer. O que seria um mandato permanente? A possibilidade do sujeito mandante escolher quem ele quer que vai gerir os seus negócios quando ele deixar de ter capacidade. A figura que nós temos do mandato é que justamente ela cessa com o fim da capacidade. O mandato permanente seria o contrário. Ele entra em ação quando cessa a sua capacidade. Mas você, né, no auge do seu discernimento, já elege quem ficará cuidando dos seus bens, dos seus negócios, quando o discernimento falhar. Então, percebam, senhores, que a ideia cada vez mais é inclusiva, mas mais do que isso. E eu vejo esse o alcance do Estatuto. É a autodeterminação do sujeito. Que o Estatuto só veio reforçar, trazer a nossa mesa mais alguma possibilidade, especialmente a tomada de decisão apoiada, ao lado de tantos outros instrumentos que nós já temos à nossa disposição no Código Civil. Para terminar, eu queria falar com vocês que cada vez mais nós viveremos mais e melhor. Viveremos mais e melhor. Aquela história de no meu tempo, isso é balela. Né? Aqueles que não querem, né, ver que o tempo melhor é o tempo de hoje. E como nós viveremos cada vez mais e melhor, nós temos que pensar que a medicina e a tecnologia, ela avança em passos muito mais largos do que o direito. E se o direito não acompanhar esses passos, nós ficaremos presos na lei. E não nos permitiremos viver cada vez mais e melhor, e com uma grande diferença, cada vez mais decidindo o que nós queremos para nós mesmos. Porque quando nós não decidimos, quando nós não escolhemos, nós deixamos que o juiz, com a melhor das suas intenções, e que o Código Civil, com a melhor das suas intenções, prevaleça sobre uma escolha tácita, uma escolha que nem sempre foi a nossa. Então, o meu convite aos senhores, para que isso seja divulgado, é: faça a sua escolha. Faça a sua escolha do momento em que você precisa se casar ou quer se casar, escolhendo um regime de bens. Não deixando que o legislador escolha um para você, porque ele vai escolher. Escolhendo, fazendo um pacto antinupcial que ninguém faz, misturando os regimes de bens, mas exercendo a sua aptidão de decidir. Casou-se, faça isso mais uma vez. Nós temos aí a possibilidade já aventada do pacto pós-nupcial. Faça o contrato de família, o doutor Marcelo fala disso. Faça testamento. Faça partilha em vida. Faça
tomada de decisão apoiada, faça autocuratela. Mas vejam, passe pela sua vida fazendo suas escolhas. Eu, para terminar, e juro que é para terminar, convido vocês a pesquisarem aí no Google essa palestra de um engenheiro chamado José Luiz Cordeiro. Ele é engenheiro, ele é venezuelano, ele é fundador de uma universidade que fica no Vale do Silício, dentro da NASA. E ele diz que em 2045 só vai morrer quem quiser morrer. Morrer será facultativo. Vejam vocês. E é lógico que engenheiro mecânico que é, ele fundamenta essa fala, e eu recomendo que vocês assistam, porque ela é fundamentada na questão do avanço da tecnologia na nossa vida. Não como algo que a gente vê de longe, mas como algo presente nas nossas vidas e que estenderá a nossa qualidade de vida e a nossa capacidade de gerir a nossa própria vida. Muito obrigada e estou à disposição de todos vocês.